Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Sempre um motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos, nessa belíssima igreja, para servirmos junto ao Senhor. Agradeço já ao pastor Joaquim Tavares pela oportunidade, cumprimento também o pastor presidente Carlos Martins. Deus continue abençoando todos os pastores e obreiros dessa igreja, Deus continue abençoando a vida de vocês. Agradeço ao teu diácono Pablo Henrique pelo convite. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Estamos ali na Assembleia de Deus, bairro Caravelas. Trago os cumprimentos também do nosso pastor Sebastião Sampaio. Nessa noite, minha esposa e minha filha não puderam vir, mas eu creio que muitos irmãos aqui já conhecem, né? Minha esposa Joselina, minha filhinha Sara. Hoje elas não puderam estar comigo. E vamos estar meditando nessa noite na palavra do Senhor, lá no livro de Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 8. Esse culto abençoado, este tema, né, festividade dos diáconos, diaconisas, como eles são importantes na obra do Senhor. Vamos estar falando também sobre a importância dos diáconos. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Efésios, no capítulo 3, a partir do verso de número 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, o verso de número 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, esta palavra do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, ela é muito interessante. Aqui ele já se apresenta de uma forma bem humilde, se referindo a ele como o mínimo de todos os santos, característica essa de um obreiro verdadeiro, de um obreiro legítimo, a humildade. Aqui está Paulo se referindo aos seus irmãos de uma forma em que ele mesmo se rebaixa diante do nível dos outros apóstolos e dos demais irmãos. Ele se considera o mínimo de todos os santos, mas nós sabemos o quão grande foi o apóstolo Paulo para a história da igreja, como ele foi usado pelo Espírito Santo. Só no Novo Testamento, a maioria das cartas que temos aqui, dos livros do Novo Testamento, são de autoria paulina. Aqui o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, que provavelmente ele não fazia ideia que um dia nós estaríamos lendo ela aqui em Timóteo. Talvez Paulo não fazia ideia que as suas cartas iriam percorrer o mundo e que seriam lidas até a consumação dos séculos. Essa carta que ficou guardada e preservada, porque certamente ele escreveu outras coisas que não chegaram até nós. Por exemplo, alguns teólogos acreditam que houveram 3 cartas aos Coríntios, mas nós temos preservadas apenas 2. E aqui esta carta aos Efésios, que está no canon das Escrituras Sagradas, ela nos fala de coisas muito maravilhosas, como a própria natureza da graça de Deus e da salvação pela fé. Aqui no capítulo 3, ele está falando do seu ministério, a vocação dele para com os gentios, porque ele mesmo já havia dito outrora que Deus confiou a ele o ministério para pregar entre os gentios, para pregar aqueles que não eram da circuncisão, o que ele mesmo chamou de o evangelho da incircuncisão, e que Pedro e Tiago haviam sido chamados para anunciar o evangelho da circuncisão. Ele estava se referindo ao fato de Pedro e Tiago levar a mensagem mais aos judeus, e ele, Paulo, ter sido comissionado por Deus para levar o evangelho aos gentios, ao mundo pagão. Aqui ele está escrevendo aos Efésios, e ele vai falar agora das riquezas da igreja
igreja, deste mistério do Evangelho. E no verso 9 ele diz que ele foi enviado para demonstrar a todos qual seja esse mistério que estava oculto desde os séculos. Que mistério é esse? O mistério do Evangelho, que é a igreja, que está na igreja, que faz parte da igreja. Este mistério que esteve oculto desde os séculos passados, mas que agora fora revelado aos homens nesses últimos dias, através de Jesus Cristo. No verso 10 ele diz: agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida dos principados e potestades que estão nos céus, porque agora através da igreja até os anjos e os demônios vão poder conhecer a multiforme sabedoria de Deus, porque Deus está revelando a sua multiforme sabedoria à igreja através do seu povo. É aqui que Deus tem revelado a sua sabedoria. Você não vai encontrar essa sabedoria em uma universidade estudando psicologia, você não vai encontrar essa sabedoria estudando direito, você não vai encontrar essa sabedoria estudando ciências sociais, biologia ou outras ciências humanas ou exatas, porque esta sabedoria de Deus é exclusiva da igreja, é exclusiva para a igreja. Os sábios da igreja são aqueles que para o mundo são taxados de loucos, mas a Escritura diz que ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, porque aqui Deus está revelando a sua multiforme sabedoria através das Escrituras, através do ministério que ele tem realizado na igreja, através do ensino e das obras, através de tudo que você vê na igreja. É Deus revelando a sua sabedoria. Quando você vê o diaconato, Deus está revelando algo no diaconato. Quando você olha para os pastores, Deus está revelando algo através dos pastores. Quando você olha para os evangelistas, Deus está revelando algo através dos evangelistas. Quando você olha para os missionários, quando você olha para a igreja, para tudo que acontece na obra de Deus, você então identifica a sabedoria de Deus sendo revelada aos homens. Mas o mundo ignora essa sabedoria. O mundo odeia a igreja. O mundo não quer ouvir os pregadores. O mundo não quer honrar aqueles que servem a Deus, porque Jesus disse que o mundo nos perseguiria. Se perseguiram a Jesus, também vão perseguir a nós. Perceba, Jesus não prometeu coisas fáceis para nós. Ele prometeu adversidades, lutas, provas, mas ele nos garantiu que em todas elas ele estaria conosco. Aleluia! Lá no finalzinho de Mateus, quando Jesus vai se despedir dos apóstolos, ele diz a eles, dando-lhes uma ordem: iem para todo mundo, vão para todo mundo, preguem o evangelho, ensinando as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus então dá uma ordem para eles irem e manifestarem a sabedoria de Deus ao mundo através da igreja. E Jesus faz uma promessa na sequência: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! A grande esperança que nós temos ao acordar todas as manhãs é que Jesus está conosco, é que como igreja Jesus está conosco. Aleluia! Diácono, diaconisa, Jesus está com você. Pastor, evangelista, presbítero, obreiros e até mesmo você, irmão, que ainda não exerce um ministério na igreja, Jesus está com você. Aleluia! É uma promessa para a igreja, é uma promessa para o povo de Deus. Então quando você olha para a igreja, você vai ver o agir de Deus. Quando os anjos nos observam, eles também estão aprendendo algo. Quando os demônios nos observam, eles também estão descobrindo algo. E você já percebeu que o inimigo, ele sempre imita a igreja? Ele vê o que Deus faz na igreja, ele tenta imitar lá fora, criando heresias, criando outras coisas, porque ele está vendo o que Deus está fazendo na igreja e ele tenta imitar no mundo para corromper o mundo, porque Deus está revelando através da igreja a sua grande sabedoria. Aleluia! Isso é um privilégio tremendo, poder fazer parte do que Deus está realizando no mundo. Quando você pertence à igreja, você está fazendo parte do que Deus está realizando
pisando no mundo. E ser um obreiro é dar um passo além, é você se aprofundar mais ainda nesta graça e nesse mistério de Deus que está na igreja, porque aqui Paulo, como um apóstolo, está nos revelando esse mistério. O evangelho que você sabe, o evangelho não foi anunciado primeiramente aos pastores em Belém, não. O próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 1, ele vai nos falar lá no livro de Gálatas, que o evangelho foi anunciado primeiramente a Abraão. O evangelho tem sido anunciado desde o princípio, desde Gênesis. Deus tem anunciado o evangelho. Lá em Gálatas 3, no verso de número 8, Paulo diz: ora, tendo a escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo-lhe: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Então o evangelho tem sido revelado aos pouquinhos, à medida em que a história vai acontecendo, de Gênesis até o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você já vai ver no Antigo Testamento o evangelho sendo anunciado, ainda de forma oculta, mas é agora, neste tempo, quando o Filho de Deus encarna, quando o Senhor vem ao mundo, é que esse mistério é revelado de forma plena. Porque quando você olha para Jesus, você vê a plenitude de Deus nele. Aleluia! Aquilo que estava oculto agora é plenamente revelado. Aquilo que no tabernáculo estava em oculto, eles não entendiam muito do que eles estavam fazendo. Quando o Senhor lhes deu medidas para construir o tabernáculo, quando o Senhor lhes deu cores específicas para os tecidos do tabernáculo, eles construíram pela fé, mas eles não faziam ideia que era a imagem da plenitude que um dia iria se revelar, porque Cristo se tabernaculou no meio de nós. Aleluia! Ele é a substância exata, ele não é uma sombra, ele é a própria revelação de Deus. Ele é o mistério do tabernáculo revelado, ele é o mistério de tudo que Deus fez no Antigo Testamento revelado. Quando eu olho para Jesus, eu olho para Deus. Aleluia! E quando eu decido ser um obreiro, eu estou então decidido a servir esse Deus glorioso. Ainda que a jornada seja difícil, ainda que o mundo vire as costas para mim, ainda que o mundo não nos compreenda, quando você põe a mão no arado, você está servindo ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o céu, a terra, as estrelas, todos os planetas. Aleluia! A glória deste mundo é só deste mundo, mas a glória de Deus para o seu povo transpassa o universo. Aleluia! Porque Ele é o Senhor. Aleluia! Um dia Jesus falou para os discípulos: olha, os gentios querem ser senadores, os gentios querem o poder dessa terra, mas não será assim entre vós, porque Jesus nos chamou para uma posição muito mais excelente, que nada neste mundo pode substituir. Ser um obreiro, ser um servo de Deus, participar da obra de Deus na terra é algo tremendo, já é o suficiente para a nossa vida. Quando você é um diácono, quando você é uma diaconisa, você está exercendo um excelente negócio. Olha o que diz a palavra lá em Atos, no capítulo 6, no verso de número 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha a sabedoria aqui, olha: aos quais constituamos sobre este importante negócio. Meu irmão, é importantíssimo ser um diácono, é importantíssimo ser uma diaconisa. Um bom pastor um dia foi um excelente diácono. Todo bom pastor pode puxar a história dele, você vai ver, ele foi um grande diácono, ele foi humilde, ele foi servo, ele seguiu o exemplo da palavra de Deus, porque este é um importante negócio. O que seria da igreja sem estes obreiros? O que seria de Pedro, de Tiago, João, que estavam dedicados ao ministério da palavra e da oração, se não houvessem os diáconos para administrar o serviço da igreja, as mesas, para servir ali ao povo? Veja a importância de cada
pessoa na igreja, desde o professor da escola bíblica, desde o irmão que está lá fora ajudando os carros a estacionar. Irmão, todos vocês estão servindo de forma gloriosa ao Deus Todo-Poderoso, que a sabedoria deste mundo não pode medir. Quem foi Freud perto de Jesus? Quem foi Aristóteles perto de Jesus? Quem é Platão perto da sabedoria de Deus? Aleluia! Quando Paulo chegou aos gregos, ele chegou diante de um povo cheio de um conhecimento filosófico, mas ele lhes mostrou o poder do Espírito Santo. Aleluia! Eles viram paralíticos andando, cegos enxergando, mortos ressuscitando, porque a sabedoria de Deus é maior que a sabedoria da terra. Obedecer a Deus é coisa excelente, é coisa grande, é coisa maravilhosa. Talvez você não vai ter salário, talvez você não vai ter riqueza. Jesus não prometeu riqueza para o obreiro, Jesus não prometeu fama para o obreiro, Jesus não prometeu sucesso para o obreiro, não. Os falsos querem isso, mas os escolhidos por Deus, eles sabem: eu não faço por dinheiro, eu não faço por status, eu não faço por nada que este mundo pode me dar, porque eu faço por Ele, para Ele, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Aleluia! E o adversário é tão inteligente que as 3 áreas que ele vai tentar os obreiros são essas: na área da riqueza, os desejos pelo dinheiro; na área do poder, os desejos pelo status, pelo reconhecimento; e também na área sexual. São as 3 áreas. Você pode puxar aí a história dos escândalos e você vai ver: ou é por causa de dinheiro, ou é por causa de poder humano, ou é por causa de escândalos sexuais. As 3 áreas que estão por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia nós vamos ver isso. E muitas pessoas têm escandalizado nesses últimos dias. Lá em Mateus, no capítulo 24. Por que isso é importante nessa noite? Porque, meu irmão, nós somos uma geração que está vivendo os últimos dias da igreja, e nós estamos aqui para fazer a diferença na terra. Mateus 24:11. Jesus falou que nesse tempo surgiriam muitos falsos profetas, enganariam a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. O esfriamento do amor está relacionado aos falsos profetas, porque os escândalos vêm, os escândalos acontecem, e muitos estão aí fora desigrejados, desviados, desanimados. Alguns que outrora estavam servindo a Deus desistiram do seu chamado, porque olharam para os escândalos, olharam para os falsos profetas. E Jesus fala deste tempo que estamos vivendo, mas no verso 13 ele ainda nos dá uma esperança. Olha o que ele vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mesmo com escândalo, mesmo com falsos obreiros, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo aí fora, ainda existe um povo perseverando na doutrina dos apóstolos. Ainda existem remanescentes, ainda existem obreiros de verdade, ainda existem diáconos e diaconisas de verdade, ainda existe uma igreja genuína que está servindo a Deus por amor, que está perseverando até o fim. E por isso Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para o testemunho de todas as gentes, e aí então virá o fim. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai ter muita gente me servindo por meios errados, por caminhos errados e por motivos errados, mas eu ainda vou confiar naqueles que vão perseverar até o fim. Esses vão levar o evangelho até os confins da terra. Aleluia! E esta noite eu estou pregando para um povo que é como este povo que Jesus falou. Você está aqui essa noite porque você tem perseverado, porque você está firme, você não tem desanimado, você não tem desistido, porque você, aleluia, é um desses remanescentes que o Senhor tem confiado a sua graça. Aleluia! Então o obreiro, quando ele tem essa visão certa do que é o ministério, ele nunca desvia, irmão, nunca.
Ele nunca vai olhar para trás. Ele pode enterrar o pai, a mãe, o filho, as esposas, pode comer, né, aí o pão da miséria, mas ele não desiste do seu chamado, aleluia, porque ele entendeu o que é servir a Deus, o que é ser um obreiro. E aqui a palavra de Deus nos ensina de forma gloriosa. Lá em João 15,16, Jesus diz: olha, não vos chamastes vós a mim, não me escolheste, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei. Foi Jesus que escolheu vocês, diáconos, foi Jesus que escolheu vocês, diaconisas, foi Jesus que escolheu esses pastores, esses obreiros, esses homens fiéis que estão perseverando, aleluia. Você, irmão, irmã, que Jesus tem te chamado e você está de pé em meio a uma geração tão corrompida, em meio a uma geração tão difícil. Você está firme porque Jesus te escolheu, aleluia, e Jesus tem te capacitado, e Jesus tem te sustentado, glória a Deus. Por isso você está firme na presença dele, aleluia. Esta é a palavra de Jesus, este é o evangelho de nosso Senhor. Ele tem nos escolhido, Ele tem nos capacitado, e as coisas deste mundo que estão aí prejudicando a muitos, eles vêm, mas eles não nos atacam, não nos prejudicam, não nos derrubam, porque nós estamos firmes com o Senhor. E a palavra de Deus é clara quando o Senhor revela que agora Ele está escolhendo homens e mulheres na igreja. Jesus, Ele escolheu os seus discípulos, Ele lhes deu uma missão para eles pregarem a sua palavra, e Ele lhes deu o poder. Jesus nos dá o poder para vencer as tentações, Jesus nos dá poder e autoridade para vencer este mundo, aleluia. João certa vez escreveu que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, aleluia. Você que tem fé em Jesus, você que tem olhado unicamente para Ele, autor e consumador da sua fé, aleluia. A tempestade ela até vem, mas o barco não quebra, porque quem está no barco da tua vida é Jesus, aleluia. Tem hora que o vento vem, irmão, que é só misericórdia de Deus. Você até balança como uma tamareira, você vai lá embaixo, mas você volta, aleluia, porque Jesus está com você. Lembra? Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Então isso é um chamado de Deus para nós. Lá em Lucas 10, verso 2, ele falou: a seara é grande, poucos são os obreiros. Se você vê que a seara é grande e necessita de obreiros, ore ao Senhor, para que você também seja um obreiro, para que você também faça parte desta obra que Deus está realizando na terra, e você verá que o Senhor há de te recompensar um dia na eternidade. Alguns vão dizer: eu não quero ser diácono, já fui até convidado, mas eu não quero, porque é muita luta, é muita prova, é muita dificuldade. E aí nós temos um problema. É o que eu falei lá na escola bíblica hoje, ensinando aos irmãos. Eu falei com eles: olha, a teologia do sofrimento, paramos de pregar sobre o sofrimento. A teologia da prosperidade foi entrando, e vivemos uma geração de muitos cristãos que só querem uma vida fácil, uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida acreditar, aleluia, porque há um prêmio, há uma recompensa para os santos e para aqueles que estão obedecendo ao chamado de Deus, aleluia. Porque é melhor você passar a prova obedecendo o chamado do que você passar a prova em desobediência. Preguei sobre isso ontem lá em Antônio Dias, e eu dei um exemplo de Atos 16, quando Paulo quis ir para a Ásia, o Espírito Santo falou não. Quando Paulo quis ir para a Betina, o Espírito Santo falou não, e aí ele foi dormir, confiando no Senhor. E de noite apareceu-lhe em visão um jovem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele queria ir para a Ásia, mas Deus não permitiu. Ele não insistiu, eu vou para a Ásia, eu vou para a Ásia, vou para a Ásia. Não, ele não insistiu, ele esperou no Senhor. A direção de Deus é melhor do que a nossa própria direção. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos, os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Ele vai obedecer, vai para a Macedônia, chega na Macedônia, vai orar, encontra Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela se converte com toda a sua casa e é batizada. Eles estavam indo orar no verso 13, Atos 16. Lá no verso 16, eles estão indo orar também no outro dia. Veio um jovem
dar vitória naquela prova. Aleluia, porque eles foram presos, eles foram encarcerados, mas eles foram orar. Paulo e Silas sabiam: estamos obedecendo a direção de Deus, estamos obedecendo o chamado. E à meia-noite eles se ajoelharam para orar. Eu imagino que naquela oração eles devem ter dito: Senhor, mas foi o Senhor quem nos enviou para a Macedônia, e agora estamos aqui nesse cárcere, somos cidadãos romanos e estamos aqui humilhados, fomos presos, Senhor, mas foi o Senhor quem nos enviou à Macedônia. E enquanto eles oravam, houve um terremoto naquele cárcere. Aleluia, porque quando você está obedecendo ao chamado, quando você está obedecendo à direção de Deus, quando a prova vier, você tem autoridade para orar, e o céu vai te responder. Aleluia, porque você está obedecendo o propósito de Deus. Aleluia. Então é melhor obedecer, meu irmão. É melhor estar passando prova, mas obedecendo o chamado. Você está lá como diácono, como diaconisa, aí talvez passando por um vale, às vezes a vontade até de desistir, voltar atrás, dar um tempo, mas aí olha, o Espírito Santo fala ao seu coração: persevera, fica firme, você vai vencer, vai passar, vai dar tudo certo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu conto com você. É como se Jesus estivesse dizendo isso: não desista, não desanime, eu tenho contado com você para revelar ao mundo a minha multiforme sabedoria. Continua exercendo, continua firme, essa luta vai passar, essa prova vai passar, obreiro. Aleluia, porque você está no caminho da Macedônia, o caminho da obediência à direção de Deus. Aleluia. Agora, quando você não obedece, você passa por provas até você entender: é Deus que está lutando comigo, eu estou igual Jacó lutando contra o anjo. E aí você precisa então aceitar o chamado do Senhor. E aqueles que já aceitaram, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 57 e o verso 58, olha o que o apóstolo Paulo vai nos escrever: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus quem dá a vitória para os obreiros, para o povo de Deus, para todos os cristãos. Estamos pregando para todos os cristãos nessa noite, é uma promessa para todos, mas estou falando de uma forma mais específica aos obreiros, porque nós sabemos das dificuldades que é exercer o ministério. E no verso 58 ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão, nunca é vão no Senhor. Agora, se você tiver com as motivações erradas, você vai desanimar, você vai desistir, você vai pensar: ah, mas o sucesso não veio, a grana não veio, né? A vaidade, a luxúria, tudo aquilo inflama o seu coração, e você está ali exercendo de forma errada. Jesus não te escolheu para isso. Quando você é escolhido verdadeiramente pelo Senhor, você vai passar pelo crivo da palavra, e você vai vir na simplicidade do Evangelho, na humildade de Deus. Aleluia. Você vai ser esse servo sofredor e humilde, e você vai ver o favor de Deus na sua casa, na sua vida, porque você está fazendo por uma recompensa eterna. Você está servindo aos homens, sim, você está servindo aos homens, mas você está acima disso servindo a Deus. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso que lhe deu uma missão: sirva a minha igreja, sirva o meu rebanho. É isso, irmão. Ah, eu não estou servindo homem, eu estou servindo só a Deus. Não, você está servindo a Deus e servindo aos homens. Você está fazendo a obra do Senhor para a igreja, para o povo de Deus. E o mundo lá fora, ele uma hora vai ver a diferença do povo de Deus. E para encerrar aqui, você sabe o que diz a palavra: que os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Aleluia. Então é isso que Deus tem feito na nossa vida, é o que Deus tem para todo o seu povo, cada um numa medida. Desde o cristão que não está exercendo o ministério, ele já é provado no seu dia a dia, e à medida que ele vai avançando no reino de Deus, as provações vão aumentando,
também as vitórias e as honras de Deus vão aumentando. Aleluia! Você passa por dificuldades, por adversidades, mas você também é recompensado por Deus nessa vida. Deus também te honra, Deus também em alguns momentos Ele te dá uma graça ali para que você se alegre com a sua família e com os seus irmãos, porque você está servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É um chamado de Deus, irmãos, é servir ao Senhor. Quantas pessoas nessa geração já perderam essa visão? Para eles, um pregador é só um pregador, um pastor é só um pastor, um diácono é só um diácono. Eles já não veem muita diferença. Eles não veem muita diferença dos que estão lá fora e acabam dando mais valor àqueles que não estão servindo a Deus do que àqueles que estão servindo a Deus. O mundo persegue a igreja, mas a igreja não pode perseguir a própria igreja, porque aqui temos que honrar uns aos outros, amarmos uns aos outros. Se o mundo não valoriza o ministério dos homens e mulheres de Deus, nós cristãos vamos valorizar estes homens e mulheres de Deus. Nós vamos orar por eles, vamos interceder por eles. Se algum cair, eu vou chorar porque ele caiu, porque ele não foi para ele cair, ele tinha que estar firme. Eu deveria estar orando por ele, eu deveria estar intercedendo por ela, para que ele continue firme avançando, para que os pastores continuem firme avançando, para que os pregadores continuem firme avançando, para que a obra de Deus continue firme avançando, e para que um dia, quem sabe, você também esteja naquele meio avançando com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E aí você vai ver que a palavra de Deus vai se cumprindo na nossa vida. Todos os dias vamos aprendendo algo, exercendo a obra de Deus. Moisés, 40 anos no Egito, ele era cheio do conhecimento do Egito, mas Deus levou ele para a terra de Midian, para viver no deserto, para ser pastor lá de ovelha do seu sogro Jetro. Ele ficou 40 anos ali naquela terra desértica, para Deus purificar ele do conhecimento do Egito e prepará-lo para a chamada que ele tinha para ele. Deus não queria o Moisés do Egito, Deus queria o Moisés do deserto. Deus queria o Moisés que estava pastoreando ali o gado e as ovelhas de seu sogro. Aleluia! Porque Deus, ele sabia que a sua chamada na vida de um homem é muito maior do que o mundo pode oferecer. Aleluia! É muito maior servir ao Senhor, é muito maior estar na presença de Deus, porque você é um filho e uma filha de Deus. Amém? Glória a Deus! Nós vamos orar agora. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos fazer esta oração. Você que tem um chamado de Deus, talvez você não tenha acreditado nesse chamado. A partir de hoje você vai sair daqui tendo uma visão diferente do seu chamado.